Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o XPML, fundo de shoppings hoje que eu vejo como um dos melhores fundos de shopping, porém a XP ela consegue dificultar as coisas, né? Não que o fundo não seja bom, inclusive até eu venho falando para vocês isso, né? Que eu entendo como o menino dos olhos, a menina dos olhos, né? Da XP comparado com outros fundos, mas que dificuldade que é para tentar entender a questão é porque é muita coisa, é muito dinheiro envolvido, muitas compras, alteração de algumas compras e a demonstrativa de resultado que não faz muito sentido agora, porque está tendo essa movimentação de pagamentos. Confuso. Tentei vou mostrar o Excel para vocês, tentei elocubrar algumas possibilidades, mas é difícil, mas vamos lá, não tem muito para onde correr. Vamos lá, então o relatório agora de de junho de 24, como vocês podem ver aqui em cima, junho de 24. O fundo acabou de passar por duas emissões gigantescas, né, de 2,8 bi. Bom, vamos primeiro sobre os comentários. Eles falam sobre a questão do Dia das Mães, que foi em maio, né? Então, na verdade, o relatório ele é de junho, mas é referente ao exercício de maio. Maio, pagamento em junho, e o relatório sai no comecinho de julho. É sempre assim, né? E a XP, nesse caso, a XP sempre no mesma linha da Quineia e da CSHG, publicando bem rápido os relatórios. Então eles colocam aqui a questão do Dia dos Maios, né? Teve evento como evento principal, e consequentemente a ideia era gerar mais venda, e a gente conseguiu comprovar isso até pelo índice Cielo, né? O ICVA, que em 2024 tivemos um resultado positivo nessa data, com um crescimento de vendas no varejo de 6,8% em relação ao mesmo ano anterior. E aí, sobre as principais processos e alternativas que as administradoras fizeram: personalização de ofertas com foco na geração de valor para os clientes, interseção do mundo físico e digital e capacitação de todos os envolvidos. Então, até para poder gerar o valor, e aqui a gente vê os indicadores do próprio XPML, indicadores operacionais e financeiros de maio, apresentaram performance positiva em comparação ao mesmo mês anterior. Vendas de 1.732 por metro quadrado e NOI 121 por metro quadrado. Como eu falo para vocês, eu acho que é o maior NOI por metro quadrado de shoppings que a gente tem de fundo imobiliário. Então é crescimento de 8,9 de vendas e 2,3 do NOI. O fundo teve uma performance mensal caixa abaixo da média histórica devido a alguns fatores: impacto negativo do Come Cotas sobre a receita financeira, e principalmente porque o fundo está com caixa elevadíssimo por causa da questão das duas emissões, e performance operacional de abril com reflexo do caixa em maio impactado pela ausência da Páscoa no mês. Mas isso não significa, vocês vão ver que ficou meio confuso a DRE. Aí agora vamos para as movimentações, que a gente teve bastante coisa aqui. Em junho de 24 tivemos o anúncio da questão do Rio Sul, que eu até fiz um vídeo sobre isso, dizendo que babou o negócio do Rio Sul. A conclusão para as aquisições do portfólio da SYN e do Uberlândia Shopping. A gente vai falar isso daqui a pouco. E sobre a questão do desembolso que seria feito nessa compra do Rio Sul, houve uma transferência de recurso, um montante similar financeiro, em aumento de participação do Tietê, que passou de 50 e alguma coisa para 90% nessa compra aqui nessa compra que foi feita. Inclusive teve até da JHSF aqui, que eles não colocaram aqui, que a gente vai falar sobre isso também. A conclusão também das compras da JHSF, que saiu depois, inclusive, acho que do relatório. Eu acho que foi logo depois do relatório. Deixa eu até confirmar isso, se foi depois do relatório. Não, foi antes do relatório. Não sei por que eles... Não, foi depois. Foi no dia 4 de julho, e o relatório... Não, tá certo. Estranho. Agora não faz diferença, mas entra também o portfólio da JHSF, que foi comprado, inclusive teve uma compra a menos ainda que não saiu. E aí, pessoal, o fundo ele tinha 80 centavos, né, de cota, caiu para 49, porque o resultado foi bem abaixo do distribuído. Porque aqui, inclusive, a gente tem a entrada das cotas novas. Se a gente for ver o mês passado, a gente teve
o rendimento. Eu estou até com o relatório aqui, o rendimento distribuído foi 36 milhões, agora é de 50, exatamente porque você tem, no caso teve prorata, agora já é dividendo que as cotas entraram, então o fundo gerou, e teve uma receita imobiliária bem menor do que a do mês. Isso aqui, para mim, o que me pegou foi essa diferença aqui, e de fato, pessoal, eu não estou muito preocupado com isso agora, porque a gente está numa movimentação, pelo menos para os próximos 3 meses, eu não fico, não tem... Não, a gente não vai conseguir acertar esses valores aqui, porque ainda está nessa movimentação, é muito dinheiro saindo do fundo. Então eu não me preocupo com isso. Inclusive até vou mostrar para vocês da onde que vem essa receita financeira, mostrar porque eles falam da questão do Come Codes, vou mostrar no Excel para vocês isso e como que eu imagino como o fundo vai ser para os próximos anos, pelo menos essa é a visão, inclusive me baseando no próprio prospecto da emissão. Bom, pessoal, eu vou olhando aqui sobre os fatos relevantes, eu vou passar reto aqui, porque primeiro eu vou começar pela questão da desistência, né, do que a gente mostrou, eu fiz um vídeo para vocês falando da questão da compra do que foi Babô, e eu até cheguei a comentar no vídeo que eu achava que não teria sido uma boa, poderia até ser uma boa, ainda mais nesse momento que o fundo tem muito caixa, né, muitas compras para serem pagas, né, então acaba que talvez isso não tivesse sido tão ruim. Porém, se a gente for ver, tem não é o Excel aqui ainda não, é isso aqui. Saiu essa notícia aqui agora no dia 8 de julho, que o Iguatemi volta ao Rio em transação que avalia o Rio Sul em 2,37 bilhões. E aqui o pessoal, você vê que o shopping ele é fantástico. E aqui teve algumas pessoas que falaram, até me criticaram falando que o shopping não era tão bom assim quanto se imaginou, mas para mim ele é top 2, ele rivaliza com o Barra Shopping aqui no Rio de Janeiro como os 2 melhores shoppings. E aqui a gente vê que o Iguatemi comprou a participação, então assim, foi disputado meio que a tapa esse shopping, mostrando que de fato não foi uma boa para o XPML devia ter comprado tudo, tendo esse dinheiro, podia até ter desistido de algumas outras compras para comprar esses 54%, mas de fato isso não aconteceu. Então, e o que ele fez? Ele realocou o dinheiro para compra das compras que ele fez dos shoppings da SYN, que foi, se vocês lembrarem lá das compras, eram as compras, né? Era 51% do Grande Plaza, 32% do Shopping Cidade de São Paulo, 90% do Tietê, na verdade aqui era 52%, se eu não me engano, então aumentou para 90%, então ele realocou o dinheiro que ele usaria para compra, para aumentar essa compra aqui do shopping do shopping Tietê Plaza. E aí, se a gente for ver aqui, eu até fiz um Excel aqui para vocês verem, se a gente for pegar aqui, qual que era o valor da compra inicial dos shoppings, era de 1.850 e foi para 2.118, né? Então aumentou os valores a serem pagos. Na verdade foi meio que uma transferência, né? Se a gente for ver aqui, tá dando 150 mais 100, 200 e quase 280 milhões, que era mais ou menos a compra o valor que ia ser feito de pagamento pro Rio Sul, então a mudança veio para cá. Tá? Então, primeiro esse ponto que eu queria trazer para vocês. Depois, teve a questão da compra do Uberlândia, que foi concretizada, né, por 152 milhões, sendo 98 milhões pagos na presente data e 53 milhões daqui a 6 meses. Então, dentro do prazo de 12 meses. E, por fim, as compras dos shoppings da JHSF. Porém, lembro que eram 4 participações, era uma aquisição de 8% da expansão 3 do Catarina Fashion Mall, 14% do Shopping Bela Vista, que inclusive do próprio, já é do XPML, tem participação, e do Ponta Negra também. E somente ficou de fora ainda o Faria Lima Shoppings, que é para mim, acho que é o melhor deles, inclusive na melhor localização, mas eles colocam aqui que está em fase final, então ainda não foi comprado. E se a gente for pegar o montante inicial era... Opa, não é essa planilha do Excel que eu estou olhando, não.
Tem tanta planilha Excel aqui. O montante inicial era de 443 milhões, o que estava previsto para essa compra. E foi gasto 273 milhões, exatamente porque ainda não foi comprado esse shopping, o Faria Lima, o FL Shops. E aqui a distribuição dos 273 sendo 30 milhões pagos previsto de sinal, 25 milhões na presente data, 101 milhões a ser pagos na conclusão do compromisso de compra e venda e 116 milhões dentro de dezembro agora desse ano. Então todo o valor vai ser pago nesse ano. Então tudo vai ser pago nesse ano. Bom, aí pessoal, o ruim que eu vejo nessas informações é o fundo ele não divulga como é que está o cronograma de pagamento disso. A gente tem que ficar caçando as informações até para poder prever, e porque a gente não consegue se basear nisso hoje, porque isso aqui ele está completamente desconexo. Né? Pelo menos os próximos 3 meses, se a gente for ver, se a gente pegar lá no próprio, eu fiz um Excel aqui, para tentar entender o quanto que os pagamentos dos próximos 12 meses, e tem muito pagamento agora sendo feito, então tá muito confuso. Aí, pessoal, só para vocês primeiro entenderem da onde que vem esses 16 milhões de receita de renda fixa. O fundo hoje, ele mostra aqui, se vocês pegarem, ele mostra aqui já eu volto aqui. Ele mostra aqui que ele tem 2,5 bi de caixa, né, em caixa. E esse caixa está rendendo a 100% do CDI. Bom, então o 2 bi. Se a gente pegar o CDI de maio, porque é referente a maio esse fluxo, foi 0,83, dá 20 milhões 810. Aí vocês falam, Eric, mas por que está 16 milhões? Lembra que eles falaram que teve o impacto do Come Cotas? Que é um imposto, antecipação do imposto que o governo faz para... Quer ver aqui, o impacto negativo do Come Cotas. Então, pessoal, o Come Cotas, dependendo do fundo que você aplica, ele varia de 22% a 20%. Então, eu coloquei 20% aqui para poder... vai variar muito pouco. Se a gente pegar e aplicar o Come Cotas de 20% nesse montante de 20 milhões, dá os 16 milhões, que é o valor que está aqui na... 16 milhões 536, errei por pouquinho, né? 16 milhões 648. Beleza. E aí, pessoal, eu tentei fazer uma elucubração aqui do quanto, até para poder bater, se a gente for pegar e lembrar lá do portfólio, do prospecto da emissão, depois das compras, né, da última emissão de 1.600 bi, houve uma projeção para o primeiro ano, depois das compras, de 91 centavos de dividend yield mensal, 92 do ano 2, 94 do ano 3, 96 do ano 4 e 101 do ano 5. E hoje o fundo ele paga 92, está pagando 92 centavos, porém ele está usando reserva. Então aquilo ali em tese seria praticamente quase que o recorrente do fundo. Então, o que eu, para a gente tentar entender um pouco como que dá para chegar nesse valor, eu fiz a seguinte suposição, pessoal, pegando os valores que o fundo tem hoje, nos últimos meses, tirando esse último mês agora, que ele está muito defasado, porque tem muitas saídas, teve um resultado negativo em relação à saída da Páscoa. Então, hoje, para mim, o resultado operacional deixa eu até colocar aqui em termos de reais, espera aí. O resultado... Oh, caramba. O resultado operacional do fundo hoje é 44 milhões mês, mais ou menos 44 milhões mês. Se vocês pegarem nos relatórios passados, dá mais ou menos isso. O que dá um recorrente hoje, que eu acredito, de 80 centavos. 80 centavos, isso considerando esse montante de dinheiro que ele tem em caixa hoje, que dá mais ou menos os 30 centavos por cota. Tá? Porque esse dinheiro vai ser alocado. Porque é o seguinte, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte, 80 centavos com o montante que ele tem de cotas hoje, passada a emissão, que passou para 55 milhões de cotas. Então dá 80 centavos por cota, considerando, obviamente, todo esse recurso que entrou no fundo. Então 44 milhões, mais ou menos, dá uns 80 centavos por cota de recorrente que o fundo tem hoje. Desses 80 centavos, 30 centavos estão vindo de renda fixa, que é só, eu peguei basicamente a receita da renda fixa e dividi pela quantidade de cotas, está dando 30 centavos.
E aí, pessoal, o que eu fiz? Se a gente pegar, eu peguei nos prospectos, nos fatos relevantes, o quanto que o fundo esperaria gerar de receita nos próximos 12 meses, naqueles fatos relevantes, se a gente for pegar lá no fato relevante, só para vocês verem onde que eu peguei essas informações, se vocês pegarem aqui num fato relevante, ele pega aqui uma ideia de quanto que ele vai gerar por cota, ele fala, representando assim o potencial de distribuição anual de dividendos bruta de 26 centavos por cota, considerando a quantidade de cotas atual do fundo. Então, o que eu fiz? Eu peguei o quanto que geraria de receita potencial do JHSF com o Uberlândia e com o portfólio do SYN. Que daria, se a gente for pegar a quantidade de cotas, dividir por mês, somar, dá basicamente elas por elas. Tá vendo? Dá 30 centavos renda fixa e tá dando 29 centavos nesse portfólio aqui. Só que a questão é a seguinte. Se a gente pegar, eu peguei esses 49 centavos aqui, é como se eu tirasse o da receita de renda fixa do que tem de aluguel já sem... É difícil, por isso que o fundo podia facilitar a nossa vida. É como se eu pegasse esse dinheiro e pegasse o que o fundo tem de portfólio atual, sem considerar o que ele vai usar esse dinheiro da renda fixa para comprar, que são esses ativos aqui. Então, tanto é que se a gente somar esses 49 com os 29, vai dar os 80 centavos, um pouquinho próximo dos 80 centavos, né, de compra. Só que o ponto é o seguinte, o fundo ele não vai desmobilizar esse caixa todo de uma vez. Ele vai fazer compras, se a gente for pegar aqui, eu só vi o quanto que o fundo vai pagar nos próximos 12 meses, tá dando 1.913. Então sobra de caixa no fundo 593 milhões que vai render 0,07 centavos por cota. O que, somado com o recorrente dele, que se tese seria o próprio recorrente do fundo, daria 85 centavos. E aí fica bem longe dos 91. Só que a questão é a seguinte, pessoal, isso eu não estou considerando a melhora do NOI que ele coloca em todos os fatos que ele vai melhorar o NOI. Se vocês pegarem, inclusive no próprio portfólio, no próprio documento da emissão, ele coloca aqui o quanto que esses imóveis, o crescimento dos imóveis novos. Então, supondo que o recorrente dele vai ficar entre 80 e 85, sem contar também que ainda tem parcela da venda do Catarina, que ainda precisa entrar nesse, que é ele ainda tem a receber do Catarina, e o aumento desse NOI do NOI dos shoppings, eu acredito que de fato ele deva chegar no que eles se comprometeram nesse fato relevante, que é os 91 centavos para o próximo ano, de média. Que, na verdade, ele já está fazendo isso hoje, só que de não recorrente. A ideia é que esses 91 seja de recorrente. Obviamente, pessoal, isso daqui é uma elocubrando. E aqui a gente pega que, de fato, é um aumento interessante em 5 anos. A gente saindo de 91 para praticamente 10 centavos de aumento. Mas o que vocês precisam entender aqui é que esse aumento, que pode parecer pequeno, de 91 de 10 centavos para 1,01, é de recorrente. Então, para mim, é um baita de um aumento, é um baita de uma geração de receita pro fundo, sem contar que ainda pode vir não recorrente no meio aí, porque ele fez essas compras aqui e certamente o fundo conta com alguma coisa de venda, ele deve pensar, considerando que deve ter ganho de capital nesse processo aí, ainda mais com esse portfólio todo, basicamente um portfólio muito premium, né? Mas assim, o que eu quero mostrar para vocês, pode ser que isso aqui que eu tô falando seja a ideia da minha cabeça, eu até queria que vocês colocassem aqui nos comentários se vocês concordam com isso que eu tô falando, mas assim, um ponto principal não se preocupem, você cotista, não se preocupe com esse demonstrativo hoje. Teve até uma pessoa que perguntou lá no grupo do WhatsApp falando que nosso fundo consumiu muita reserva, gerou... É porque tá nessa fase de adequação. Então,
para os próximos 3 meses eu não me preocuparia com isso, porque tem muita alocação, é muito dinheiro saindo, vocês viram, lá pelo próprio Excel que eu coloquei aqui, né? É muito dinheiro saindo, quase 2 bi saindo em 12 meses. E ainda sobrando um dinheiro considerável, se a gente for ver, para pagar o fluxo de amortização que ele tem, que está bem tranquilo também, né? O fluxo de amortização dele, cadê? Aqui, é bem tranquilo dos CRIs que o fundo tem hoje. Bom, então continuando aqui para a gente fechar o relatório, é que na verdade a grande parte do relatório era basicamente isso, né? Era mostrar para vocês não se preocuparem, você cotista, não se preocupar com esse uso, porque de fato o fundo está adequando, até por isso, para os próximos 3 meses, não se preocupem com isso. Isso aqui vai mudar completamente com a saída. Então, assim, é um relatório mais para a gente ir trazendo as atualizações, tentar entender e assim, o que eu gostaria que a XP fizesse é coloque o fluxo, já que está tudo acertado, coloca o fluxo de pagamento até para a gente poder entender e ver se de fato o que vocês prometeram, o que a XP prometeu no prospecto vai se cumprir, que é os 91 centavos de recorrente para o XPML. E aí, pensando que o fundo tem as parcelas e tem venda, ele pode gerar um resultado ainda maior. Por isso que é importante o XPML, a gente até mandar, se você é cotista, mande mensagem para a gestora pedindo para ele colocar, não juntar com o fluxo de pagamento das obrigações, também o fluxo de pagamento dessas compras que o fundo está fazendo. Eu acho que é muito importante até para a gente poder entender e até validar o que foi colocado no prospecto de emissão. Então aqui os dados, né, a gente pode ver, já falei lá em cima, né, então acho que não tem muito o que falar, o NOI continua muito alto, né, então acho que era isso que eu queria falar para vocês. É bastante coisa, acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é mais para vocês entenderem esse momento que o XPML tá. Não se preocuparem agora com essa questão de ter usado reserva, porque o fundo está se adequando com essas compras aí. Então, como eu falei para vocês, pelo menos esse descasamento aí entre o lucro líquido e o rendimento não é para se preocupar, porque pelo menos nos próximos 3 meses aí a gente vai ter essas adequações sendo feitas, beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Até o próximo vídeo.